Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui nessa noite com você. Que a palavra de Deus possa entrar aí através dos seus televisores, através do seu smartphone, do seu computador e possa impactar a sua família. Hoje eu gostaria de falar sobre algo super importante para a caminhada cristã. Eu gostaria de falar sobre a graça de Deus. Eu gostaria de falar dessa graça a partir de Romanos, na leitura paulina, nos escritos paulinos aos Romanos. Romanos, meus irmãos, é uma carta super importante. Eu vivo dizendo para os jovens, se você estudar e entender o livro de Romanos, você entenderá todo o Evangelho. Ali nós temos um resumo de tudo. E grandes homens da história falaram sobre Romanos e viveram alguma experiência ímpar com Romanos. Santo Agostinho, por exemplo, um grande boêmio, dado à festa, se converteu lendo Romanos capítulo 13, versículo 3, que diz assim: uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas e nem em invejas. Quando leu isso, Santo Agostinho entendeu que precisava ter uma mudança na sua vida. O Espírito Santo tomou o coração dele e o fez o grande homem, trazendo grande colaboração para a nossa fé cristã. Lutero também, um homem que era totalmente perturbado pela culpa do pecado. Lutero sentia-se muito culpado pelo seu pecado, e ele entendeu através de Romanos a justificação pela fé. Martin Lloyd Jones, já agora, mais atualmente, pregou durante 13 anos, todas as sextas-feiras. Imagine, por 13 anos, todas as sextas-feiras, a carta de Romanos. Eu tenho certeza que aquela igreja foi impactada. Calvino, John Wesley também tiveram suas experiências a partir de Romanos. E eu gostaria nessa noite de trazer para você uma ilustração para que nós pudéssemos falar sobre o que Romanos nos diz, para que nós possamos entender o que Paulo quis deixar àquela igreja naquele tempo, mas que é tão atual para os dias de hoje. E essa ilustração começa assim: um pai possuía 5 filhos. E um desses filhos era um filho obediente, e ele havia 4 filhos negligentes. Eles moravam num castelo suntuoso, grande, com muita área de diversão, com muita área verde, muita coisa a se fazer. Mais perto havia um rio, e o pai sempre advertia seus filhos sobre o perigo deste rio. E cada vez mais, esses 4 filhos negligentes chegavam perto do rio. Até que certo dia um teve a ideia de tocar no rio. Eles pediram que um segurasse a mão do outro, mas ao tocar foi colocando a sua perna e de repente a correnteza levou a todos eles. Eles tentaram resistir, tentaram nadar, mas chegou um tempo que não era mais possível e eles cederam àquela correnteza. E a água os levou a um lugar muito distante. Selvagens habitavam naquela terra. Era uma terra estéril, era uma terra muito fria, nada convidativa, com montanhas rudes, e souberam logo que não foram feitos para morar naquele lugar. Passaram alguns dias desesperados, reuniram forças e tentaram voltar rio acima. Tentaram subir as montanhas, mas eram altas demais. Finalmente, fizeram uma fogueira, conversaram e admitiram a grande besteira que fizeram. Eles disseram: nós não devíamos ter feito isso. Nós devíamos ter ouvido nosso pai e ouvido o nosso irmão mais velho, que dizia para que nós não chegássemos perto do rio. Mas o tempo passou e eles tiveram que aprender a sobreviver naquela terra. Durante o dia, eles dividiam as tarefas entre caças, entre busca de alimento, entre confecção de roupas para que pudessem viver, enfim. Eles precisavam sobreviver, mas reuniam-se todas as noites em uma fogueira para conversar e falar sobre a casa do pai, para que ela não entrasse em esquecimento. Entretanto, passado alguns dias, alguns meses,
um dos irmãos faltou na reunião e não apareceu. Logo pela manhã, o encontraram com os selvagens, e ele estava construindo uma cabana de grama, e disse assim: eu fiquei cansado das nossas conversas. De que adianta ficar lembrando na casa do nosso pai, se nós não temos ele aqui? Aliás, essa terra não é tão má assim, eu posso fazer uma casa de grama aqui. E os outros 3 disseram assim: mas irmão, aqui não é nossa casa, esse não é o nosso lugar. E o nosso pai, como vai fazer? E ele disse assim: eu vou ficar esperando o nosso pai até quando? Eu quero saber é de viver a minha vida. Podem me deixar aqui que eu vou construir a minha casa. E eles foram embora. Passado mais alguns dias, reunindo-se à fogueira, durante a noite aqueles 3 irmãos, um outro irmão faltou. No outro dia encontraram este irmão no alto de uma montanha. Ele estava cuidando da cabana daquele outro irmão. E ele disse assim: o que ele fez é imperdoável. Eu vou ficar aqui vendo tudo para contar ao nosso pai. Ele está envergonhando a nossa família. Ele é um fracasso. Ele é uma desonra. E os 2 irmãos responderam: ele realmente está errado, mas nós também erramos. Nós tocamos o rio, nós decidimos desobedecer o nosso pai. E ele replicou: a gente pode até ter cometido um equívoco ou 2, mas diante dele nós somos santos. Esse é um pecador, ele está envergonhando ao nosso pai e a nossa família. E eu ficarei aqui para ver tudo que ele está fazendo, para entregá-lo e para dizer ao nosso pai quando nós o encontrarmos. Assim, foram embora, deixando um irmão que estava construindo uma cabana e o outro que o estava julgando. E os 2 sobraram e continuaram a se encontrar mais durante alguns dias, até que certa feita, o 3º irmão faltou ao encontro. E no outro dia, logo pela manhã, aquele irmão que havia sobrado na fogueira, encontrou esse último irmão fazendo um caminho no rio. Ele estava jogando pedras no rio e dizia assim: as coisas não podem ser assim. Já que nosso pai não veio nos buscar, eu vou até ele. Eu ofendi nosso pai, eu insultei nosso pai. Eu vou construir um caminho de pedras pelo rio acima e eu irei até ele. Quando ele ver que eu trabalhei duro, quando nosso pai entender que eu passei horas e horas, dias e dias construindo um caminho para vê-lo, eu tenho certeza que ele irá me perdoar. O irmão mais novo não soube o que dizer e voltou sozinho para a fogueira. Passado alguns dias sozinho, aquele irmão que estava na fogueira agora, sem os outros 3 que haviam desobedecido ao pai, escuta uma voz em seu ouvido. E quando ele se vira, era o irmão mais velho, aquele 5º irmão, que era totalmente obediente ao pai. E ele disse assim: eu vim buscar, papai mandou que eu buscasse vocês. Cadê nossos outros irmãos? E ele respondeu: um fez uma cabana, o outro está cuidando da vida dele, e o 3º está construindo um caminho sobre o rio. E eles foram primeiramente até o construtor de cabanas, e aquele construtor de cabanas estava irado, e ele começou a gritar: venha, eu vim buscar. E ele dizia: saiam daqui, vocês estão roubando, vocês querem roubar a minha mansão, essa casa fui eu que construí. E aquele irmão os enxotou e os mandou embora. Foram então até o 2º irmão, que estava cuidando do fazedor de cabanas, e aquele irmão disse assim: irmão, que bom que você veio nos buscar. Eu estou aqui para dizer e ver tudo o que está acontecendo, para relatar ao nosso pai o que esse homem, o que esse nosso irmão está fazendo com a honra da nossa família. Ele é uma vergonha, e eu ficarei aqui para contar todos os pecados dele ao nosso pai. Afinal de contas, são muitos pecados. E o irmão disse assim: venha, mas eu vim para te buscar, vamos voltar para casa. Ele falou: eu não posso, essa é a minha tarefa, cuidar da vida desse irmão. Abandonaram ele ali então, encontraram um 3º irmão já com águas no joelho, jogando pedras no rio, e ele falou assim: eu não posso conversar agora, eu tenho que trabalhar, eu preciso amontoar pedras, eu preciso construir um caminho para voltar ao nosso pai, para que ele possa me perdoar. Depois que ele ver todo o trabalho que eu tive, ele vai me perdoar. E aqueles irmãos
o mais velho e o mais novo olharam-se um para o outro e decidiram voltar para a casa do pai, sabendo que aqueles não queriam mais. Queridos, essa é a história da sua vida e da minha vida. Todos nós decidimos descer o rio um dia. Todos nós decidimos tocar no rio e fazemos isso por todas as manhãs, quando pecamos, quando desagradamos o nosso Pai. Eu não sei você, mas eu todos os dias luto contra o desejo, contra vontades, contra o mal, contra o pecado que habita em mim. E Paulo vem com a carta de Romanos aos Romanos justamente para nos alertar e nos trazer algumas palavras, algumas admoestações, trazer algumas soluções para a nossa vida. E eu gostaria de traçar agora a característica daqueles 4 irmãos que desceram um rio. E eu acho que elas têm tudo a ver, elas são concernentes à nossa vida. Aquele primeiro irmão que decidiu fazer cabanas, ele era um hedonista construtor de cabanas. O hedonismo é um princípio filosófico que coloca o prazer como objetivo principal da vida. Neste caso, nós vemos que ele trocou a paixão que ele tinha pela casa do pai para construir uma cabana. Ele agiu como se não houvesse mais pai. Ele agiu que nem o filho pródigo, ele abandonou o pai, ele desistiu de esperar pelo pai, ele foi viver a vida dele, ele foi buscar o próprio prazer. Pessoas que são hedonistas trocam o pai por qualquer coisa. Eles trocam mansão por cabanas. Hedonistas trocam a progenitura por pratos de lentilha. Hedonistas trocam a eternidade pelo agora. A autoanálise, eu fiz um gráfico aqui, a autoanálise desse hedonista, a frase dele é o seguinte: posso ser mal, mas e daí? A meta dele é satisfazer suas próprias paixões. A expressão favorita do construtor de cabanas é: deixa a vida te levar, vida leva eu, meio Zeca Pagodinho. Ele gasta tempo olhando o quê? O menu de opções da vida. Ele para e começa a olhar e ver as coisas de prazer que a vida lhe oferece. O grande lema dele é: a vida é curta, divirta-se. Esse é o construtor de cabanas. Mas Paulo vai dizer sobre esses construtores de cabanas em Romanos capítulo 1, versículo 21 a 24, e diz assim, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. O texto fala que eles conheciam sobre Deus. O construtor de cabanas conhecia o Pai. Ele vivia com o Pai naquela casa maravilhosa, naquele castelo, mas eles decidiram desobedecer e pôr o pé no rio. E a palavra de Deus fala que todos aqueles que fazem isso, que decidem abandonar o Pai para viver o seu bel prazer, para viver as suas paixões mundanas, para viver suas necessidades mundanas, seus desejos terrenos, numa terra que não é a nossa, porque aqui não é o nosso lugar, nós estamos de passagem. A palavra de Deus vai dizer através de Paulo a Romanos, que Deus entrega essas pessoas à sua ira, às suas paixões. E a ira de Deus vai se manifestando silenciosa e invisivelmente, entregando os pecadores a si mesmo. John Zisler diz assim, que a ira opera não pela intervenção de Deus, mas justamente pela sua não intervenção, ou seja, deixando homens e mulheres seguirem o seu próprio caminho. Aquele homem decidiu seguir o seu próprio caminho. Ele começou a fazer a sua cabana e esqueceu
da casa do Pai. Paulo tem uma resposta para esse tipo de atitude. Ele diz assim: por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Romanos capítulo 1, versículo 20 vai dizer que aqueles que abandonam o Pai e decidem viver as suas próprias paixões, não têm desculpa. Eles não serão salvos porque eles decidiram abandonar tudo que o Pai lhes deu. Eles decidiram abandonar o Pai, eles decidiram matar o Pai em seu coração e viver as paixões da vida. Talvez você que esteja me escutando aí da sua casa esteja passando por isso. A sua vida é uma vida de satisfação, de paixão e prazeres. Você está longe da casa do Pai, você desceu o rio e hoje você é um construtor de cabanas. A palavra de Deus diz essa mensagem: volte para a casa do Pai. O segundo homem é aquele judicialista acusador. Ele decidiu que ele iria ficar tomando conta da vida daquele irmão. Você conhece alguém assim, que gosta de tomar conta da vida do outro? Esse judicialista, ele tem como característica, ele se justifica com o pecado do outro. Ele olha para o pecado do outro e diz: nossa, mas o pecado daquele lá é muito maior que o meu, eu sou santo perto dele. Ele se acha um santo, ele se acha o mais santo da igreja, o mais santo do trabalho, ele é o dono da razão. Esse judicialista, ele sabe de tudo, ele é muito bom, e nós, que somos observados por esses, somos pessoas pecadoras, que não conhecem, que não sabem e dignas da misericórdia dele. Não sei se você conhece a história de Jeffrey Dahmer. Ele foi um assassino e ele matou 17 pessoas. 11 mortos foram encontrados em seu apartamento e ele cortava os braços desses mortos e comia parte deles. Uma coisa aconteceu com Jeffrey. Ele se converteu alguns dias antes de ser assassinado em sua cela. Talvez você possa dizer: poxa, uma pessoa dessa não merece o socorro de Deus, não merece a graça de Deus. Às vezes eu também penso assim: como pode um homem que fez isso, matou 17 pessoas com atrocidade, merecer a graça de Deus? Sobre esses assassinos e pecadores que cometem alguns pecados que nós julgamos ser mais perigosos ou julgamos ser mais graves aos olhos de Deus, nós queremos mesmo é a ira divina. Nós queremos que eles queimem às vezes no fogo do inferno. Nós queremos a justiça. Afinal de contas, nós somos mais santos que Jeffrey. Mas isso não é uma verdade, não é o que a Bíblia de Deus diz. A autoanálise de um judicialista é: posso ser mal, mas eu sou bem melhor que ele. A meta é monitorar o seu vizinho. A expressão favorita é: endireite-se, garoto. Gasta tempo olhando a vida do vizinho. E o grande lema dele é: Deus está de olho em você, e eu também. Esse é o judicialista. Você conhece alguém assim? Você tem vivido assim, cuidando mais da vida do outro do que da sua? A resposta de Paulo para os judicialistas é essa: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. É o que diz Romanos 2:1, eu vou ler de novo, eu gostaria que você prestasse atenção. Olha o que Paulo está dizendo: talvez você que pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Paulo está dizendo de novo: assim como para o construtor de cabanas, os judicialistas, aqueles que gostam de julgar, não têm desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Olha o que Paulo está dizendo. E você sabe por que nós não
temos e não podemos julgar os outros, porque nós não temos um martelo na mão, e graças a Deus por isso. O martelo do julgamento está nas mãos de Deus. Você não tem o direito de julgar a minha vida, e eu não tenho o direito de julgar a sua vida. Você não tem o direito de cuidar da minha vida, e eu não tenho o direito de cuidar da vida. O que nós devemos fazer, sim, é amar os irmãos. E se você tem alguma coisa para falar para alguém, vá até o seu irmão e dirija-se a ele. Talvez você esteja vivendo o evangelho assim. Você se acha o cuidador da casa de Deus, o cuidador da palavra de Deus, como se Deus precisasse de defensores. Meu amigo, Deus não precisa de defensor. Ele é o próprio Deus. O dia que Ele precisar se defender de algo, Ele mesmo o fará. E nós não fazemos e não podemos ser judicialistas, primeiro, porque nós não temos o martelo na mão. Segundo, nós não somos bons bastante para isso. Você não é bom para julgar os outros, nem eu, porque eu cometo as mesmas coisas que aquele outro comete. E nós não sabemos o bastante para isso. E é por isso que nós não podemos julgar, porque nós não sabemos toda a história. O terceiro irmão é aquela característica do legalista amontoador de pedras. É o famoso fariseu, é o famoso homem que quer comprar a Deus. Ele quer comprar a bênção, ele quer comprar a vontade de Deus. Ele quer que cada pedra crie uma bênção. Ou seja, eu vou ler um texto hoje da Bíblia de manhã, é uma pedra no meu caminho para chegar perto de Deus, Deus vai me abençoar. Eu vou fazer jejum essa semana, outra pedra no rio. Eu vou abençoar aquele irmão que está passando necessidade, outra pedra no rio. Essas pessoas não conseguirão chegar até o final. O legalista, ele mantém-se através da lei, através de ritos. Ele acha que fazendo algo poderá alcançar a bênção e a misericórdia de Deus. A autoanálise desse legalista é a seguinte: eu posso ser mau, mas se eu trabalhar duro, eu vou chegar lá. Deus vai me perdoar. A meta é avaliar seus próprios méritos. Hoje nós temos esse evangelho coaching, aonde você cada vez mais faz as coisas para Deus e é abençoado. Essas igrejas que pregam a prosperidade, onde você dá e quem dá mais ganha mais, com Deus não funciona assim. A expressão principal e favorita do legalista é ao trabalho e avante. Ele gasta tempo olhando a lista de exigências e regras de Deus. O grande lema dele é: eu devo e vou trabalhar. Eu fico imaginando os judeus lendo a carta, e até agora Paulo estava batendo forte nos gentios, nos ímpios, dizendo sobre os pecados de ordem sexual, sobre a promiscuidade, e talvez agora aqueles judeus estavam dizendo assim: fala Deus, fala mesmo. Se fosse uma igreja mais avivada dos nossos amigos pentecostais, eles estavam levantando no meio da igreja e dizendo: fala Deus, é isso aí Jeová. Mas agora Paulo vem diretamente aos religiosos. Paulo não fala dos ímpios. Agora ele está falando dos judeus, e ele diz assim, no versículo 17 do capítulo de Romanos: você que se diz judeu, que se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com Ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo porque foi instruído em sua lei, está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão, considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças, está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Ele está falando tudo isso, erguendo ali a vida do judeu, erguendo ali aquela ideia do judeu, como se eles fossem tudo isso mesmo. E nesse momento eu acho que eles já estavam com o ego inflado, mas a resposta de Paulo vem logo depois, e ele diz assim: vocês não têm resposta para o problema de vocês. Vocês sabem tudo isso, mas vivem a letra. Vocês sabem tudo isso, mas limpam o copo por fora, mas deixam o interior sujo. Vocês colocam peso sobre as pessoas e não vivem o que dizem. Aqui, irmãos,
Paulo está dizendo que nós não devemos tentar fazer o que só Deus pode fazer. Tem gente que quer ser Deus, tem gente que quer tentar comprar a Deus. E Paulo vai dizer em Romanos 4, versículos 5 e 6, para essas pessoas que acham que sabem tudo, que se acham os donos da verdade, que se acham pessoas mais santas do que as outras. Ele diz assim: o salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Paulo está dizendo para os amontoadores de pedra que gostam de cumprir rituais para se achegarem a Deus o seguinte: não vai dar certo, porque se você está trabalhando para ser recompensado, isso é um direito, não é uma graça, e nós não podemos comprar a salvação, nós não podemos comprar as bênçãos de Deus. Você não pode fazer isso e nem eu. Então talvez hoje você esteja focado num evangelho em que é preciso você fazer várias coisas. Meu amigo, você não precisa atravessar uma cidade de joelhos, você não precisa ir a distâncias e distâncias, você não precisa fazer greve de fome ou qualquer dessas coisas para ter o favor de Deus. A graça de Deus já está presente sobre todos nós. Inclusive, quem faz isso, a Bíblia vai dizer, como nós já lemos, Paulo falou no capítulo 4, versículos 5 e 6, que aquele que trabalha, ele tem o direito de ganhar, não é mais um presente, e a graça é um presente de Deus. E Paulo continua que ninguém é considerado justo, meu irmão, então você não será considerado mais justo do que o outro, porque você simplesmente leu mais versículos, porque você simplesmente fez mais coisas. É claro que o fazer é muito importante, mas não no sentido aqui salvífico, não no sentido da redenção, porque a graça é um presente. Por fim, eu quero chegar ao quarto filho, que foi aquele filho arrependido, que ficou sozinho naquela fogueira. Aquele filho era tão pecador quanto os outros três. Ele também desceu o rio, ele também teve a curiosidade de tocar no rio, mas ele reconheceu seus erros, ele demorou e ele aguardou o resgate do pai, ele se lembrava todos os dias da casa do pai, porque ele sabia, assim como os outros também sabiam, que aquela terra não era a terra dele. Ele se manteve firme em terras distantes. A autoanálise do filho que volta para a casa do pai é a seguinte: eu posso ser mau, mas eu serei perdoado pelo meu pai. A meta é conhecer cada vez mais e voltar para os braços do pai. A expressão favorita dele é obrigado, pai. Ele gasta tempo olhando as muitas bênçãos divinas na sua vida e na vida dos que estão ao redor dele. O grande lema da vida dele é: não sou perfeito, mas eu sou perdoado e sou lavado. Após 61 versículos falando sobre a nossa maldade, o nosso pecado, Paulo escancara a janela e nos dá uma solução. Ele diz assim no versículo 21, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça e favor dos que creem. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 25 diz essa linda palavra. Paulo vai dizendo nesse texto para a gente que Deus nos regenerou, que Deus nos aceita, não pelos nossos feitos, mas por nossa fé em Jesus Cristo. Sem Ele jamais conseguiríamos, sem o sacrifício de Jesus nós não poderíamos subir
o rio novamente, meu irmão. E eu quero dizer para você nessa noite, para que você considere o feito de Deus. Não pense que Ele está de olhos fechados para o nosso pecado, nem mesmo que Ele comprometeu o seu critério e não enxerga os pecadores que fazem maldade. Deus, Ele não ignora a nossa rebelião ou de quem quer que seja, e Ele não afrouxa as suas exigências. A santidade de Deus será honrada para sempre, queira você, ou queira eu, ou não queiramos, Deus sempre será honrado, pois Ele é santo, e o nosso pecado é punido, mas nós somos redimidos por meio de Jesus Cristo. Deus faz o que você e eu não podemos fazer, e assim podemos ser o que um dia nem ousamos sonhar, mais parecidos com Cristo a cada dia, através da sua glória e da sua graça. Eu quero convidar você nessa noite a viver essa graça, a entender que Jesus morreu por você na cruz e não há mais nada que precisa ser feito. Você não precisa seguir leis e ritos, mas você também não pode viver como um construtor de cabanas a seu bel prazer. Você quer experimentar a maravilhosa, poderosa graça de Deus? Dobre os seus joelhos diante do Pai, ore a Ele e diga: Pai, estou cansado de viver essa vida. Pai, estou cansado de ser um construtor de cabanas e viver ao meu bel prazer. Estou cansado de cuidar da vida dos outros. Olhe para você, olhe para a sua vida. Deixe de ser um perseguidor de pessoas. Deixe de ser um fariseu que fica se preocupando com modos, com ritos, e viva o evangelho da liberdade, o evangelho da graça de Deus. Essa é a mensagem principal de Romanos para nós. Nós somos sarados, curados pela graça de Deus. Você precisa voltar para a casa do Pai. Todos descemos o rio. E hoje o convite é para que você suba o rio, não por esforço próprio, mas junto com Jesus Cristo, que veio te buscar naquela fogueira, naquele dia triste, para voltar para a casa do Pai. Vamos orar? Ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. E não há nada que façamos, não há nada que possamos fazer para sermos considerados justos e limpos. A Tua palavra fala, através da carta de Paulo, que nós somos salvos pela Sua graça, que é apenas a Sua graça que pode transformar a nossa vida e nos dar salvação e nos libertar de sermos, ó Pai, construtores de cabana, amontoadores de pedra ou judicialistas acusadores. Tem misericórdia das nossas vidas. Eu peço por essa pessoa que está na sua casa agora, analisando sobre sua vida, que se encontra dentro das características desses três irmãos. Eu peço que a Tua graça esteja chegando até lá agora. Essas pessoas que estão perdidas, vivendo vidas promíscuas, entregues à ira de Deus, que eles possam voltar para o Senhor, que eles possam entender que a Sua graça cobre todos os nossos pecados e nos chama para uma nova vida, uma vida de responsabilidade cristã, uma vida onde a gente possa atuar e fazer diferença nessa sociedade. Que a Primeira Igreja Batista de Foz do Iguaçu seja referência não pelo prédio, não pelo número de membros, mas por ter pessoas que pratiquem o Evangelho, sejam salvos pela graça de Deus e sejam luz por onde passar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo, e te guarde e viva debaixo dessa graça de Deus. Até mais.